Ele dirigia um BMW, usava relógio Rolex e dizia ser CEO de uma startup de inteligência artificial avaliada em 50 milhões de reais. Os investidores disputavam suas ideias. Os jornalistas faziam matérias sobre seu sucesso e ele dava palestras em eventos empresariais. Mas todos os dias, às 5 da manhã, Marcos Silva saía de casa com um carrinho de pipoca e vendia na porta do shopping a R$ 10 o saquinho. Durante 3 anos ninguém suspeitou. Até que sua ex-namorada Carolina entrou ao vivo no programa, fofocalizando, e disse apenas uma frase que destruiu tudo. Gente, eu preciso contar uma coisa sobre o Marcos que vocês não vão acreditar. Em 15 segundos, a mentira mais audaciosa de todo o Brasil desabou. E o que aconteceu depois foi ainda pior. Tudo começou em 2021, quando Marcos perdeu o emprego de vendedor numa loja de eletrônicos. Divorciado, com 2 filhas para sustentar e sem perspectivas, começou a vender pipoca para sobreviver. Mas Marcos tinha algo diferente, uma imaginação fértil demais para o próprio bem. Em vez de aceitar sua realidade, criou uma fantasia. Primeiro foram pequenas mentiras nas redes sociais. Postava fotos em restaurantes caros, dizendo que eram reuniões de negócios. Depois, começou a inventar uma empresa de inteligência artificial chamada TechVision AI. Criou um site falso, perfis profissionais e até funcionários fantasmas. A mentira cresceu quando conheceu Carolina numa festa. Ela era jornalista e ficou impressionada quando Marcos disse ser CEO. Meu sonho sempre foi entrevistar empreendedores de sucesso, disse ela. Marcos viu uma oportunidade de ouro. Começou a contar histórias elaboradas sobre contratos milionários, investidores internacionais e patentes revolucionárias. Carolina acreditou em tudo e começou a apresentá-lo no seu círculo profissional. Foi assim que a farsa explodiu. A vida dupla de Marcos virou uma operação militar. Às 5 da manhã estava vendendo pipoca. Às 9, vestia terno e ia para um coworking que alugava por algumas horas. Lá atendia ligações falsas, fingia reuniões e gravava vídeos para o LinkedIn. O BMW era alugado por dias. O Rolex era réplica chinesa, mas a atuação era perfeita. Carolina o apresentou a um investidor real, Roberto Mendes, que se interessou pela TechVision AI. Quero investir 2 milhões na sua empresa, disse Roberto numa reunião. Marcos suou frio, mas manteve a compostura. Vamos marcar uma apresentação mais detalhada na nossa sede? Claro que não havia sede. Carolina começou a desconfiar quando pediu para conhecer o escritório e Marcos sempre arrumava desculpas. Estamos reformando. A equipe está em home office. Vamos nos encontrar na casa do cliente. As desculpas ficaram estranhas demais. Uma noite, Carolina resolveu seguir Marcos. Viu ele guardando o carrinho de pipoca na garagem de casa. Seu mundo desabou. No dia seguinte, o confrontou. Marcos, eu te vi com o carrinho de pipoca. Ele tentou inventar que era um projeto social da empresa. Carolina já não acreditava em mais nada. A briga entre Marcos e Carolina foi explosiva. 3 anos, Marcos. 3 anos da minha vida acreditando em você. Ela gritou. Me fez apresentar você para investidores, jornalistas, minha família. Marcos tentou se defender. Carolina, eu posso explicar tudo. A empresa existe, é só que ainda está começando. Mentira! Ela o interrompeu. Liguei para todos os telefones do seu site. Nenhum existe. Procurei seus sócios no LinkedIn. São perfis falsos. Sua voz tremia de raiva e decepção. Sabe qual é o pior? Me apaixonei por uma pessoa que não existe. O Marcos CEO era tudo mentira. Quem é você de verdade? Ele ficou em silêncio, percebendo que a farsa chegara ao fim. Carolina continuou. O Roberto está esperando a apresentação da empresa. O que você vai fazer? Continuar mentindo? Marcos implorou. Por favor, não conta pra ninguém. Minhas filhas vão ficar sem pai se isso vazar. Vou dar um jeito em tudo. Mas Carolina já tinha tomado sua decisão. Deveria ter pensado nisso antes de me usar para sustentar suas mentiras. 2 dias depois, terminou o relacionamento por mensagem. Não consigo mais olhar para você e ver algo real. Marcos entrou em desespero.
Sabia que Carolina conhecia toda a verdade e tinha acesso à mídia. Era questão de tempo. 2 semanas depois, Marcos estava vendendo pipoca normalmente quando seu celular explodiu de notificações. Carolina tinha aparecido no programa Fofocalizando. A apresentadora perguntou sobre relacionamentos com mentirosos e ela disse: "Olha, gente, eu vivi isso na pele. Meu ex-namorado Marcos Silva se passava por CEO de uma empresa de tecnologia. Todo mundo o considerava um sucesso. Dava palestras, aparecia na mídia como empreendedor. Só que a empresa não existia, era tudo mentira. A profissão real dele? Vendedor de pipoca." O estúdio ficou em silêncio. A apresentadora perguntou incrédula: "Você está falando sério?" "Totalmente." Alugava BMW, usava Rolex falso, inventou funcionários fantasmas. E olha que engraçado, todo dia saía de casa cedo de manhã para trabalhar na empresa dele. Só que na verdade ia vender pipoca na porta do shopping. Marcos assistia ao vivo, tremendo. Seu telefone não parava de tocar. Eram jornalistas, investidores conhecidos. Em 15 minutos, a hashtag Marcos Popoqueiro estava nos Trending Topics. Roberto Mendes postou nas redes: "Quase investi 2 milhões num vendedor de pipoca que se passava por CEO. Que loucura é essa?" As filhas de Marcos ligaram chorando: "Pai, todo mundo na escola está falando de você, a vida que construiu." Com mentiras desabou em tempo real, na frente de milhões de telespectadores. Marcos passou os meses seguintes enfrentando as consequências. Perdeu a guarda das filhas temporariamente. Foi processado por Roberto Mendes por tentativa de estelionato e virou motivo de piada nacional. Os memes com sua foto vendendo pipoca circularam por semanas. Mas algo inesperado aconteceu. Depois do furacão inicial, as pessoas começaram a se identificar com sua história. Muitos relataram pressão social para aparentar sucesso, mesmo sem ter. Marcos recebeu convites para dar palestras sobre autenticidade e pressão social. Começou um canal no YouTube contando sua experiência real como vendedor de pipoca. Descobriu que sua personalidade verdadeira interessava mais pessoas que sua persona falsa. Carolina, que inicialmente foi criticada por expor Marcos, também refletiu sobre sua parte. Percebeu que também se deixou levar pelo status que o relacionamento lhe trazia. Hoje, 2 anos depois, Marcos ainda vende pipoca, mas agora com orgulho. Suas filhas voltaram a morar com ele e aprenderam uma lição valiosa sobre honestidade. A história de Marcos nos ensina que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Viver uma mentira é uma prisão que só fica maior com o tempo. O verdadeiro sucesso não está no que aparentamos ser, mas em quem realmente somos. Marcos descobriu que ser um vendedor de pipoca honesto valia mais que ser um CEO mentiroso. E essa é uma lição que todos precisamos lembrar. Num mundo obcecado pelas aparências, a coragem de ser autêntico é o maior diferencial que podemos ter.